autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que nasçam de novo. Bom, aqui a gente está vendo uma história que Jesus vivenciou e está falando a respeito da gente nascer de novo. E eu queria trazer nessa noite ao seu coração essa importância da gente entender quem nós somos em Deus. Né? A palavra do Senhor aqui nos fala a respeito de um novo nascimento. E Nicodemos fica um pouco confuso e diz assim: pera lá, será que eu vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe para que eu possa nascer de novo? Porque Jesus faz duas citações, que sem nascer de novo ninguém vai ver o reino dos céus e ninguém vai entrar no reino dos céus. Então, é impossível a gente ver ou entrar no reino dos céus sem nascer de novo. E Nicodemos fica um pouco confuso e não entende o que seria nascer de novo. E Jesus traz essa explicação. É óbvio, é claro que a gente não vai voltar ao ventre da nossa mãe depois de crescido para nascer de novo. Aqui Jesus está falando de nascer do Espírito. Aqui diz que aquele que nasce da carne é carne, todos nós. Né? Temos um corpo, nascemos um dia, ficamos no ventre da mãe ali, no quentinho, gostosinho, sendo gerado, sendo formado, carregando uma genética da nossa família, dos nossos pais, até que nascemos em um corpo, em carne. Mas a Bíblia nos fala de um segundo tipo de nascimento, que talvez seja mais importante, né? Claro que para você aceitar Jesus, você precisa nascer. Mas se você não nascer do Espírito, você não vai desfrutar de uma vida eterna em Deus, de uma vida abundante em Deus, de uma vida pertencente ao reino dos céus. E aqui Jesus está dizendo isso, que precisa haver os dois tipos de nascimento. O nascer do ser gerado da barriga da sua mãe e o nascer do Espírito. O nascer em Deus. E é disso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Eu creio que talvez você já tenha feito isso, talvez você já tenha aceitado Jesus, ou talvez você vai ter a oportunidade de fazer isso nessa noite. Mas de qualquer forma, a gente precisa compreender a grandeza do que é nascer de Deus. Nascer do Espírito, nascer de novo, ser criado, ser gerado à imagem e semelhança dele no nosso espírito. Aqui está dizendo que a gente não pode nem ver e nem entrar nos céus se a gente não nascer de novo. Uma vez eu vi um folheto, um panfleto, sabe desse de divulgação que faz na rua para evangelismo e tal? E a capa dele estava escrita assim: você sabe o que fazer para ir para o inferno? Ou o que você precisa fazer para ir para o inferno? E aí na hora que você abria o folheto, dentro não tinha nada escrito. Dava até aquela sensação que era um folheto errado, que saiu errado na gráfica. E aí na hora que você virava o verso, dizia assim: nada, você não precisa fazer nada, você já está indo para lá. Forte, né? Muito forte, muito impactante. Por quê? Querido, o mundo, ele está nas mãos do diabo. Quem domina esse mundo, porque a gente vê tanta desgraça, tanta tragédia, tanta maldição, tanta perversidade, tanta maldade, tanto ódio, tanta sujeira, tantas coisas ilícitas, sujas, né, que dá até aquela aflição de ver tanta sujeira. Por quê? Porque Deus não domina o mundo. O mundo, como a gente já conversou sobre isso, ele vai de mal a pior. Se você não fizer nada, você está indo para o inferno. Por quê? Para que você possa herdar o reino dos céus, é preciso uma atitude, que é nascer de novo, que é crer que esse mundo foi criado por um Deus poderoso que tanto nos amou. Mas aí o pecado entrou, estragou tudo, mas Deus decidiu enviar Jesus para consertar
essa bagunça e está nos preparando um lugar melhor do que esse, para que o plano inicial dele aconteça de uma forma perfeita. Mas para que a gente possa desfrutar disso, existe uma posição, uma decisão que a gente precisa tomar, que é crer. Crer que Ele existe, crer que Ele nos ama, crer que o amor dEle é real, crer que existe um lugar sendo preparado para nós, crer que vamos até lá. Como? Crendo no coração e confessando com a nossa boca, recebendo Jesus e nascemos de novo. Glória a Deus. Isso é algo maravilhoso, querido, que quando acontece, a gente precisa entender a dimensão no mundo sobrenatural, o que é que está acontecendo. No Rema, a gente tem uma disciplina que chama Realidades da Nova Criação, que fala exatamente sobre isso, sobre quem você se torna, o que passa a fazer parte de você quando você nasce de novo. Quando a gente nasce da nossa mãe, do nosso pai, fisicamente, a gente herda muita coisa. A parte da nossa genética é toda, né? A gente carrega aí uma bagagem, uma história no nosso DNA de toda herança genética que a gente recebe dos nossos pais. E quando a gente nasce de novo no Espírito, quando a gente nasce de Deus, a gente precisa ter essa consciência de que naquele momento, no mundo espiritual, nós nascemos de novo no nosso espírito, nós somos religados a Deus e a partir dali nós vamos desfrutar de toda essa bagagem genética de Deus. Nós passamos a nos tornar filhos de Deus. E eu queria que você abrisse comigo lá em 1 João 3. Vai um pouquinho para frente, quase lá no finzinho da sua Bíblia. Primeira João 3. O versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o nosso Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Volta comigo para João, quero ler mais um versículo com você. Agora não mais 1 João, mas sim João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quero ler João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Glória a Deus. Diga, eu nasci de Deus. Querido, quando uma criança vai nascer, quando a gente deseja se tornar pai, mãe, é um desejo que surge no nosso coração, é uma vontade natural, carnal, de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, para gerar uma criança. Quando a gente nasce de Deus, a gente não está nascendo de um desejo natural, de uma vontade de qualquer pessoa, de um sonho de um homem ou de uma mulher, mas você está nascendo de Deus, você está nascendo diretamente de Deus. É algo muito poderoso, é algo muito grande e que a gente precisa discernir o que acontece quando nós nascemos de novo. A nossa essência ela é transformada, o nosso espírito é recriado, nós somos ligados ao nosso Pai. Não sei se você é muito apegado ao seu pai, à sua mãe, ou algum familiar, ou alguém que você tenha em seu coração como pai ou como uma mãe. Querido, tem horas que as saudades até dói, não é? Quando você tem saudades de um filho, de alguém querido. É um amor, é um laço, é um envolvimento tão grande. Imagine em Deus, nós nascemos de Deus, nós somos criados nele, Deus nos ama, o amor dele é tão grande por nós, e nós precisamos estar conectados a ele para desfrutar disso. Ali nós lemos que aquele que está em Deus, ele não tem pecado.
A gente precisa compreender e entender que a partir do momento que nós nascemos de novo em Deus, nós somos recriados, ligados a Ele, e o pecado não mais faz parte da nossa vida. A gente precisa ter a consciência de que se Deus é bom, eu sou bom. Por quê? Porque eu sou como Ele, eu faço parte da natureza dEle. É a mesma natureza, é a mesma essência. Se Ele é fiel, eu sou fiel. Porque eu sou como Ele é. A essência dEle, a vida dEle está em mim. Você já desfrutou disso, de conviver com pessoas que você fala, meu pai, como é igual, fala igualzinho o pai dele. Age igualzinho o pai dele, faz a mesma careta que o pai dele. É bagunceiro igual o pai dele. Fala igual a mãe, a tia, não sei. Às vezes trejeitos. Você vê às vezes filho que nem convive com o pai. Ou filho que nem convive com a mãe. Não teve chance de conviver, e você olha e fala, nossa, é idêntico, parece que fala do mesmo jeito, parece que sorri do mesmo jeito, parece que se porta do mesmo jeito, e nem teve aquela convivência física. Por quê? Porque você está carregando a genética no seu corpo daquela pessoa. É algo muito forte, é um laço muito grande. Nós somos assim com Deus. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, querido. O pecado, ele não pode te dominar. A partir do momento que você aceita Jesus, por que tudo muda na sua vida? Porque agora o pecado não mais tem domínio sobre você. Porque a sua essência é a mesma essência de Deus. É pleno, é perfeito. Nós somos santos e não mais pecadores. É possível a gente dominar a nossa carne. É possível a gente dominar os nossos desejos. Por quê? Porque a vida de Deus está em mim. E agora não é mais o pecado quem manda, sou eu. Quando você nasce de novo em Jesus, querido, nenhum vício pode ser maior do que você. Porque o pecado não mais pode contra você, não mais te aprisiona, não mais... Porque às vezes você olha para pessoas, quantas vezes, para famílias super bem estruturadas, uma família que aparentemente é feliz, e você vê pessoas ali presas em vícios, presas em sujeira no âmbito sexual, com prostituição, e você fala, gente, como que pode? A pessoa está cega, a pessoa está enganada, você vê que tudo domina ela não tem força para nada. Mas com quem nasce de novo, para quem nasce em Deus, não há nada que possa ser maior do que o Espírito de Deus agindo em nós para vencermos as coisas naturais, para superarmos as dificuldades, para superarmos um nervoso. Sabe aquela pessoa estourada? Que eu sempre fui assim, eu sempre falei assim, mas quando você nasce em Deus, não sei se você já teve chance, eu já tive, de conviver com pessoas antes e depois de sua conversão. E ser uma pessoa totalmente diferente. De você falar, meu Deus, não é a mesma pessoa. Parece que pegaram esse, jogaram fora e trouxeram um novo no lugar. Querido, isso é uma vida com Deus. Isso é uma vida desejando ser como Deus é. Isso é uma consciência do que aconteceu no mundo espiritual quando nascemos de novo. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós podemos dominar a nossa boca, a nossa língua, as nossas ações. Nós podemos ter o domínio próprio sobre tudo aquilo que a gente faz. Nada pode ser maior do que a vida de Deus em nós. Só que a gente precisa ter atitudes. A gente precisa desejar isso. Às vezes tem pessoas que costumam dizer que quando a gente é salvo, quando a gente aceita Jesus, a gente é um pecador regenerado. A gente é um pecador, né, que está ali sendo transformado, recriado. Não, querido. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados. Nós somos santos. Não há pecado sobre nós. Tem como você dizer que, esse sal é um pouco doce, ou esse açúcar é um pouco salgado. É um sal que está se adocicando, ou um açúcar que está se salgando. Não existe, querido. Ou é doce, ou é salgado. Ou é sal, ou é açúcar. São duas coisas diferentes. E quando a gente nasce de Deus, quando a gente aceita Jesus, quando nós somos recriados neles, quando a gente recebe Deus como nosso Pai, quando a gente se torna filho, nós somos santos, justificados, separados. Talvez a gente erre. Talvez a gente peque, mas o pecado não me domina. Sou eu que mando, sou eu que me coloco.
Então, tudo que você desejar, tudo que você almejar, tudo que você colocar como meta, tudo que você buscar fazer, querido, você tem o Espírito Santo de Deus em você para te fazer capaz de realizar. Tudo, querido, tudo, tudo. Você já se viu numa situação, né? Hoje é dia dos pais, vamos falar dos pais. Numa situação enquanto pai, perde a boa com o filho, com alguma situação, e depois você se arrepende e fala, nossa, o que eu fiz? Passei, exagerei. E você fica remoendo aquilo. Querido, você pode, nas próximas vezes, ser e fazer diferente. Você pode dar passos cada vez mais largos, cada vez mais rápidos para a excelência, para aquilo que você almeja como o melhor, para aquilo que você entende que é o correto. Não vai ser da água para o vinho. Vai ser gradativamente, mas você precisa desejar, você precisa determinar o que vai acontecer dentro da sua casa. Você precisa determinar onde os seus pés vão chegar. Você precisa determinar o que vai acontecer na sua família, na sua vida, nos seus hábitos. Você precisa apenas escolher, desejar e começar a falar. É isso que eu vou ser, é nesse lugar que eu vou chegar, é dessa forma que vai acontecer. A natureza sua é a natureza de Deus. Você nasceu de Deus. Você se tornou filho dele. E a partir de agora, nada nem ninguém pode ir contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem nada que seja mais poderoso do que Deus. Nada que seja mais poderoso do que o nome de Jesus. E tudo isso está à sua disposição. A gente só precisa compreender e entender que o nascer do Espírito, o nascer de Deus, me traz essa nova realidade. Eu sou recriado em Deus. O meu espírito é ligado a Ele. E a partir de agora, é uma vida nova. É uma vida diferente. Às vezes faz muito tempo que você já tomou essa decisão. Faz muito tempo que você já aceitou Jesus. E você se acostumou com uma vida natural. Querido, nós nascemos de Deus. Deus é nosso Pai. O amor dele está disponível para nós. Todas as coisas que vêm de Deus, tudo que pertencem a Ele, passa a pertencer a nós também. E nós precisamos desfrutar, experimentar disso. Semana passada a gente leu um versículo e eu quero ler de novo com você lá em Romanos. Abre lá comigo, em Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para você. A lei, a regra, aquilo que regia a sua vida, era a lei do pecado e da morte. Agora, a lei que rege a nossa vida é a lei do Espírito e da vida. É a lei da fé. Nós rompemos essa lei do pecado e da morte através de Jesus. Através de Jesus não há mais condenação para nós que estamos nele. O nosso passado, querido, foi anulado. Foi anulado. É daqui para frente. É daqui para frente, é olhar para frente. É decidir por um futuro em Deus. É decidir um futuro desse novo nascimento. Recriado em Deus. Nascido de Deus. Vai comigo lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, versículo 17. Você chegou? O 17 e o 18 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da redenção. Querido, eu quero que nessa noite você entenda que você é filho de Deus se você já é salvo. Se você nasceu de Deus, se você aceitou Jesus, o seu espírito foi recriado e agora você é filho de Deus. As coisas velhas ficaram para trás.
Tudo se fez novo e há um caminho de reconciliação, há um caminho de perdão que a gente pode desfrutar. O que é herança? Quando a gente fala de um pai, uma mãe deixar uma herança para o filho, o que é uma herança? Uma herança é algo que vem para facilitar a nossa vida. Né? Eu, graças a Deus, pude desfrutar de heranças da vida do meu pai e da minha mãe, onde teve coisas que eu não precisei passar, onde teve problemas que eu não tive que enfrentar, porque eles enfrentaram antes por mim. Então, eles prepararam um caminho para mim seguro por onde eu podia andar. Eu não precisei nunca passar fome. Nunca faltou comida na minha casa. Talvez quando eles eram crianças, passaram por situações assim. Mas são situações que eu não precisei passar. Por quê? Porque eles deixaram para mim e para os meus irmãos uma herança, um caminho já mais plano, um caminho já melhorado daquilo que eles viveram. Graças a Deus eu tenho meu pai e minha mãe aqui pertinho de mim, né? E desfruto em vida dessa herança que eles têm deixado, dos ensinamentos, do que eles conquistaram materialmente também. Outras pessoas talvez já perderam seus pais, mas receberam uma herança financeira boa. Talvez você já chegou no lugar com uma empresa, com um trabalho, com algo que você simplesmente precisou administrar e cuidar. Enquanto outros tiveram que talvez começar do nada, do zero, um caminho mais árduo, um caminho mais trabalhoso. É mais fácil a gente correr e andar num caminho cheio de grama, espinho, pedra, buraco, ou num caminho aplainado? É mais fácil você andar numa estrada de terra num chão batido, ou mais fácil você andar num chão acimentado, asfaltado? Com qual velocidade você consegue andar mais rápido? Com o seu carro? Numa rua de terra ou numa rua, aquele tapete assim, asfaltado, sem buraco? Querido, a herança é algo que vem para nós, para nos deixar mais confortável, para facilitar o nosso caminho. É um legado que a gente simplesmente desfruta. Não há esforço, já está pronto, já está lá, é só você usar. Nós precisamos compreender que em Deus existe uma herança. Existe uma herança, existem coisas espirituais e naturais que já foram conquistadas para nós através de Deus, através de Jesus. A Bíblia diz que quando a gente se torna filho de Deus, a gente se torna herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Deus é meu, tudo que é de Jesus é meu também. Deus e Jesus, através da vida de Jesus, Ele já criou para nós um caminho tranquilo, seguro, que a gente pode andar por Ele, desfrutando dessas coisas. Querido, é herança sua, perdão, é herança sua, cura, uma vida abundante, é herança sua, uma vida eterna. Tantas outras coisas que a gente pode citar na Bíblia. Nós somos justificados. Nós somos libertos de todo medo, de toda prisão, através do sacrifício de Jesus, através dessa vida de Deus em mim, através dessa herança, quando Ele me escolheu me tornar filha dEle. Já tem um caminho pronto para você, já tem um caminho confortável para você trilhar. Querido, exige esforço, nós vamos andar, é um caminho, a gente precisa se mover, mas ele está pronto, ele está confortável, tudo o que você precisa está ali. Sabe quando você faz uma viagem, quem viaja muito, por um caminho, uma estrada segura, sem buraco, uma pista boa, tem posto para você parar para quando precisar ir no banheiro, tem lugar para comer, tem lugar para dormir, para descansar. E quando você viaja num sertão, lugar que não tem nada, nem posto de gasolina se precisar para abastecer, você tem. Querido, é muito mais dificultoso. Ou talvez você nem chegue, ou talvez você pare no meio do caminho. Em Deus, nós temos um caminho excelente, um caminho de amor. Deus deixou para você um caminho de amor, de compaixão. O que você consegue pensar aí na sua cabeça de quem é Deus? O que Deus é, o que Deus conquistou, o que Jesus é. Tudo isso que a gente está falando é um caminho de paz, de alegria. É um caminho seguro. Tudo que vem de Deus é bom.
E tudo que é dele é meu, é seu. É algo que ele já conquistou. Nós somos os seus filhos e nós desfrutamos da sua herança. Quando? Quando nós entendemos que nós nascemos dele. Quando nós entendemos que nós somos recriados nele. Quando nós entendemos que a natureza desse mundo não mais nos domina, o pecado não mais nos domina, somos nós que determinamos as coisas. Através da nossa confissão, através da nossa oração, através da nossa fé, a nossa fé que fala, a nossa fé que se move. Querido, é mais fácil do que a gente pensa. A gente só precisa ter essa consciência dentro de nós, de que somos herdeiros da glória de Deus, do poder de Deus, de tudo que Ele conquistou para nós. E mais que tudo, né, a gente pode dizer aí que a gente tem uma herança muito preciosa, que é o Espírito Santo. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente recebeu como presente, como parte dessa herança, o Espírito Santo. O Espírito Santo que está conosco em todo tempo, todo dia, toda hora. Jesus, ele disse que ele ia, mas ele ia nos dar o Espírito Santo e que a gente deveria fazer obras maiores do que a que ele fez. Por quê? Porque ele deixou um legado para a gente. Ele deixou uma herança para a gente. O trabalho difícil e árduo foi feito por ele. A gente vai começar daqui para frente. Por que obras maiores? Porque tudo que ele fez foi difícil. Ele abriu o caminho. Mas nós não, nós vamos andar por cima das pegadas dele. Nós vamos andar por cima do caminho que ele andou. Nós vamos andar sobre esse caminho que a Bíblia fala que é sobremodo excelente. Um caminho de amor, um caminho de graça. E não mais de lei, não mais de pesar, não mais de dor. Porque ele decidiu nos amar. Só por isso, porque ele decidiu ser nosso Pai. Porque ele decidiu nos ter como seus filhos. E sabe, numa noite como essa, eu quero que você tenha isso no seu coração. A gente está falando de Dia dos Pais, talvez o seu dia tenha sido um dia muito feliz, onde você pode estar com a sua família, onde você pode presentear o seu pai, estar com ele. Talvez o seu dia foi um dia de saudades, talvez o seu dia foi um dia de tristeza, de dor, pensando no seu pai, ou no pai que você não teve, ou no pai que você perdeu, ou uma situação de doença que você está passando. Querido, existe um Pai. Existe um Pai que está sempre conosco. Existe um Pai que nos ama acima de todas as coisas. Existe um Pai que está cuidando, zelando por nós o tempo todo. Existe um Pai que tem os seus olhos, as suas mãos estendidas sobre nós. E se a gente receber, se a gente desfrutar desse amor de Pai, se a gente se apegar nele, querido, não tem amor humano que substitua isso. Não existe, não tem. E se você deseja, se você sente falta disso, você pode pedir para Ele. Ele pode te dar um outro pai. Uma pessoa que você tenha como pai. Quantos pais espirituais a Bíblia fala? Né, de pessoas que se aliançaram, de vínculos afetivos, de vínculos de alma, com pessoas que foram referências de pai, de mãe, de família. Querido, não deixa a tristeza entrar no seu coração. Não deixa você ficar olhando para trás e pensando no que poderia ter sido, ou querendo consertar as coisas que já foram. Olhe para frente. Coloque os seus olhos lá na frente. Olhe para Deus, desfrute dessa paternidade de Deus, desse amor de Deus que é real. Quando o nosso coração está quebrantado diante de Deus, quando a gente ora de todo o nosso coração, quando a gente confessa, fala, coloca em palavras aquilo que a gente sente, Deus, Ele não vai te desprezar. Deus, Ele vai te atender, Ele vai te mimar, Ele vai cuidar de você nesses pequenos detalhes. A gente está falando de coisas aqui espirituais, onde Deus Ele proporciona para você uma vida cheia disso, de perdão, de paz, de alegria. Mas existe uma vida natural que você também vai ser suprido nele, através do amor dEle.
A gente só precisa compreender que nós nascemos de Deus e que nós carregamos no nosso corpo a herança genética, sim, dos nossos pais naturais, mas nós carregamos no nosso espírito a genética de Deus. Todo o poder que está nele está em nós. Querido, isso é muito poderoso, isso é muito grande. O Espírito Santo de Deus está em nós. É o próprio Deus à disposição para nós. E nós precisamos desfrutar, nós precisamos experimentar disso. Quero ler com você, lá em Romanos 8, só para ficar bem gravado. Romanos 8, volta lá para Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Glória a Deus. Você é corredeiro com Jesus, você é herdeiro de Deus. Toda vez que você sofre algo em favor e em amor de Deus, no sentido de mortificar a sua carne, vencer um desejo errado, renunciar a algo que é pecado, toda vez que você se esforça, que você sofre nesse sentido de você acertar, de você renunciar a coisas para querer agradar a Deus, cumprir a vontade dEle, a Bíblia está dizendo que nós vamos desfrutar da sua glória. Da sua glória. Querido, eu quero te inspirar a se santificar em Deus, a se consagrar no Senhor, a colocar a sua vida em ordem, a andar cada vez por lugares mais altos. Nós nascemos de Deus e nascemos não para sermos eternos bebês. Nós nascemos de Deus para viver uma vida de maturidade, de crescimento, de avanço. A Bíblia fala que como a criança que sente o cheiro e deseja o leite materno, a gente também precisa desejar essa palavra, mas desejar dela e ir crescendo, amadurecendo, ao ponto de você sair da papinha e começar a desfrutar de coisas mais sólidas em Deus. Nós precisamos compreender que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama e que tem coisas maiores para desfrutarmos nele. Coisas maiores para desfrutarmos no Espírito, de mais intimidade, de mais relacionamento. E isso vai acontecer através da nossa vida de amor a Ele. Uma vida que nos leva por caminhos de paz, de segurança, por caminhos de acertos, de vencer a nossa carne, de mostrar quem é que manda. Quando um desejo errado chegar, quando uma vontade errada chegar, e você sempre dizer, eu não sou presa ao pecado. O pecado não me domina. A minha carne não é maior do que o meu espírito, do Espírito de Deus que habita em mim. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu queria te dar a oportunidade agora de fazer uma oração de consagração. Queria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse dizer para Deus, falar para Deus desse seu amor por Ele. Se você já é salvo, se você já aceitou Jesus, você reconhece, compreende esse plano de salvação, esse nascer de novo. Diga a Ele, você crê que você nasceu dEle? Você crê que a herança do Senhor, tudo que Ele conquistou te pertence? Diga a Ele coisas que talvez você precisa ajustar, caminhos que talvez você tenha pego atalhos e saiu desse caminho seguro. Oh, teri andarai sore cantarararai xere seri androu sore cantarei xere seri andarás sore cantarararai xere seri andarás sore cantarás xere seri androu sore cantarás xere seri andarás. Oh Pai, oh Papai, nesta noite, Senhor, eu desejo e oro, Pai, para que cada pessoa aqui, cada irmão, Senhor, possa compreender a Tua paternidade, o Teu amor por mim, por eles, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro agora, neste momento, Senhor,
corações sendo quebrantados, o Teu Espírito falando conosco, ministrando ao nosso coração, Pai, que possamos receber de uma porção maior do Seu amor, desfrutar, compreender o tamanho desse amor, Pai, que nada venha nos enganar, Senhor, que nada venha nos fazer perder aquilo que o Senhor conquistou por nós, Pai. Nós somos nascidos de Você, Deus, o Teu Espírito está em nós, e tudo que pertence a Você, pertence a nós. O nosso caminho é um caminho seguro, é um caminho que o Senhor já trilhou, é um caminho que o Senhor já conquistou por nós, Pai, e nós queremos, Senhor, desfrutar de todas essas conquistas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós. Obrigado porque o Teu Espírito nos conduz a toda a verdade, e aquilo que ainda hoje é difícil, aquilo que ainda hoje nos traz peso, Senhor, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua vida vai nos ensinar, Pai, a andar por este caminho de um modo excelente. Oh, obrigado, Senhor, pela Tua paz. Obrigado, Senhor, pela Tua vida. Obrigado, Senhor, porque Você é o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque se há alguma falta no nosso coração, o Senhor a supre. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar por um futuro certo, por um futuro melhor. Obrigado, Pai, porque a Tua graça vai nos fazer deixar um legado para nossa família, para os nossos filhos, para aqueles que olham para nós, para aqueles que têm expectativa sobre nós, Pai. A cada dia seremos melhores, a cada dia vamos amadurecer, crescer, Senhor, no conhecimento da Sua palavra, para nos tornarmos mais parecidos como Você é, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua vida, Pai. Obrigado pela Tua vida, Senhor, em nós. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus.